Eu tenho medo, sabe do quê, cara? A internet hoje me assusta um pouco, sabe? Porque a internet deu vazão pra um lado das pessoas que aparentemente parecia que não existia, que é a voz, né? Hoje todo mundo tem voz. Só que parece que não é todo mundo que tá preparado pra isso. E você percebe isso nos comentários, né? Você percebe isso na maldade das pessoas, né? O ódio gratuito que as pessoas têm, o bairrismo que se cria sem ninguém conseguir identificar por que nasceu aquilo. O cara, ele tem que te odiar porque ele ama o outro. Quer dizer, se ele ama o outro, ele tem que te odiar, entendeu? Ele não equilibra. Então isso eu tenho medo, cara. Eu tenho medo porque as consequências disso são muito profundas, sabe? Porque os covardes vão se encorajando ao longo do caminho. Sim. Entendeu? Então hoje tá só no teclado. E a hora que esses malucos vier pra rua? Eu vou levar porrada. Entendeu? Por exemplo, vocês tocam em bastante pontos sensíveis aqui. Vocês estão com políticos aqui, estão com autoridades de diversas áreas da sociedade, né? Então, entende que a gente tem que cuidar da nossa família, cara, orar. Eu, no meu caso, né, eu oro muito com o Senhor, com Deus. Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda os meus, né? Porque é minha base, né? Essa foi uma das medo, primeiras cara. vezes que tu falou Deus. Tu fala bastante de Jesus. Tem alguma razão pra isso? Não, pra mim, não tem não. Eu falo Jesus por conta da pessoalidade, né? Porque a gente consegue Deus dar uma também forma. é pessoal, mas é porque eu consigo dar uma Em forma. teoria, E que Jesus fica era mais. Deus, né? E porque Deus também, às vezes, é um termo meio. Que pode. Qualquer um pode. Por exemplo, tem gente que o Deus é o dinheiro. Verdade. Entendeu? Deus é o que você adora. No meu caso, no que eu creio, Deus é o Pai. Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o Consolador. Entende? Então eu creio na Trindade, creio que são individuais e juntos ao mesmo tempo. Mas eu falo mais Nossa, de Jesus. só esse conceito já enlouquece muita gente, né? É, muito, muito. Dá uma discussão teológica gigantesca, porque tem gente que vai dizer que não, que é a teologia unicista, né? Não, é um só, e o outro vai dizer que é a Trindade, que é três diferentes e tal. E eu creio na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É nisso que eu creio. E eu falo Jesus porque Jesus é o Salvador, né? Foi o sacrifício na cruz, foi ele que morreu. E é o nome que todo mundo se identifica quando ouve pela primeira vez. Uhum. Jesus ainda é o nome mais conhecido do mundo. Mas sobre esse seu medo, assim, eu entendo porque é meio loucura o que tá acontecendo, o mundo tá meio caótico, várias mudanças políticas radicais que nunca eram esperadas agora são possíveis de acontecer. Então eu entendo a gente ver esse ódio, então eu entendo a gente ficar preocupado, eu fico preocupado também. Mas eu acho que eu tenho uma visão meio otimista dessa parada, porque, como você mesmo disse antes, o pessoal não tinha voz. Eles não tinham essa ferramenta. E quando você não tem a ferramenta, como você mesmo disse, você está despreparado para usá-la. Você deu muito poder para pessoas que tiveram anos e anos sem essa Silenciados, ferramenta. né? Exato. E aí, quando você dá um poder tão grande a um cara que nunca usou, eu acho que é impossível não dar merda, de certa forma. Mas é aí que entra o lado positivo da coisa na minha cabeça. Pela primeira vez, as pessoas agora estão treinando a sua liberdade de expressão. Tipo, elas estão podendo exercer e, inclusive, isso está gerando discussões na sociedade de governos que agora querem limitar a liberdade de expressão por causa que eles sentem esse mesmo medo que a gente está sentindo. Eu penso o seguinte, não se trata de calar a voz, porque eu acho que as pessoas têm que ter voz. O meu problema é a questão do ser humano como raiz, sabe? A questão má que fermentando existe aquele... Então, por exemplo, a gente está num cenário hoje, por exemplo, que... Por exemplo, eu pertenço a uma veia cristã, evangélica e tal, e que dentro do meu próprio meio existe uma polarização, briga, ofensa, só que são ofensas que não falam palavrão. Eles chamam de outros pronomes, sabe? Só que aí tu começa a olhar, cara, e esse tipo de coisa não combina com o que a palavra diz. Não combina com Jesus, cara. Não combina com a pessoa de Cristo. Então, quer dizer, o cara que defende Cristo, defende da maneira errada. Tem uma coisa que na Bíblia, que é uma história que aconteceu bem no final, quando Jesus está no Getsêmani e os soldados entram no jardim. Pedro puxa uma espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que era o Malco. Cara, o que Jesus faz? Jesus tem que pegar a orelha do cara, colar no servo do sumo sacerdote. Fala, Pedro, Jesus olha pra ele, o que tu tá fazendo, cara? Sabe, tu pode me amar, mas tá me defendendo da maneira errada. Entendeu? Essa violência não é inerente àquilo que você me conhece.
Jesus diz, olha, não impeça que eu conclua o meu propósito. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente está ajudando o Senhor e a gente não está ajudando, a gente está impedindo o propósito dele na Terra. Entende? Então, cara, eu tô falando do meu meio. Agora, quando você olha pro todo, pro macro, né? É doido ver, por exemplo, que as pessoas se odeiam hoje por opiniões políticas divergentes. Se você é de um lado e eu sou de outro, eu tenho que te odiar. Eu não te convido mais para vir na minha casa, sabe? Sim. Então, quer dizer, a voz, cara, ela aumentou as polarizações, porque agora todo mundo sabe o que o outro pensa. E sabe até o que ninguém perguntou. Exato. E isso é um grande problema a longo prazo, cara. Porque eu, por exemplo, eu não saio dando opinião sobre o que ninguém me perguntou. Mas na minha rede social tem gente o dia todo dando opinião sobre o que eu não perguntei. Então, por que fazem isso? É a cabeça do ser humano. Eu por exemplo, eu não gosto de vocês. Um exemplo. Eu não vou mandar uma mensagem pra ti dizendo, cara, eu não gosto de vocês são uns ridículos e tal. Porque vocês não me perguntaram. Entendeu? E a minha opinião é pra mim. Eu não preciso vender essa opinião. Mas as pessoas estão assim hoje. Se elas não gostam de você, elas vão comentar, você é um monstro, e tal. E aí, com essas ofensas, com essas brigas... E, cara, eu tô assim, há pelo menos 4 anos sem treta. Sabe? Eu não quero briga, cara. Eu quero paz. Eu quero viver com meus filhos. Quero poder pregar o evangelho de Jesus. Se um dia for proibido de pregar o evangelho, aí vai ter treta. Porque daí é o meu trabalho. E isso eu não vou abrir mão, porque a vida é a minha bandeira. Foi o que me salvou. Mas enquanto isso, cara, em vez de eu ficar batendo no que eu não concordo, eu vou pregar aquilo que eu acredito. Mas você concorda que talvez, pelo fato deles terem essa exposição e agora exercerem essa liberdade todos os dias, com o tempo a sociedade vai criando uma maturidade nessa nova ferramenta aprendida? Você não tem esperança? Eu tenho esperança. Que talvez... A esperança a gente não pode perder, senão a gente fica louco, né? Eu acho que vai ficar manjado, sabe? Vai ficar socialmente cringe ser hater, tá ligado? Vou ficar cringe ser hater. Nossa, muito jovem. Muito jovem. Tá até vestido de approve, pô. Aí. Eu tive que aprender que é cringe esse dia, pô. Eu não sabia. Mas, cara, eu não posso perder a esperança, porque seria estranho da minha parte eu perder a esperança sobre alguma coisa, né? É porque eu quero que seja transformado. Mas a gente não pode ignorar a realidade. Não, sim. Entendeu? E a realidade hoje, ela é triste, cara. Se você ver os comentários agora do podcast, deve ter gente brigando, por exemplo. Qualquer coisa. Deve ter gente falando mal de alguma coisa. Tem? No YouTube é só briga. Então, por exemplo, eu não tô no Twitter. Eu não tô no Faz Twitter. bem. Malandramente. Sabe por quê, cara? Eu entrei no Twitter. Eu entrei. Vou fazer o que eu faço nas outras redes sociais. Vou pregar aqui, né? Cara, eu comecei a ver as brigas. E um dia, cara, eu inventei de colocar o meu nome pra ver o que as pessoas estavam falando. Cara, Só deprê. que deprê, mano. Sério, porque a gente, cara, que é ser humano, a gente tem um problema. Se todo mundo te elogia, a gente é ser humano, isso é normal. Se tá todo mundo te elogiando, você vai ficar feliz. Mas se tiver 99 te elogiando e um criticar você, você esquece dos 99, mano, e chora pelo um que não gosta de ti. Não, nesse caso aí eu tô bem tranquilo, porque no nosso caso é 99 falando mal. Você já tá no contrário. Mas, cara, entende que... Mas tudo bem, que se Quando não eu vejo tiver... alguém elogiando, eu falo, caralho, Então, se não ainda tem tiver um cara ninguém desse. falando, se não tiver ninguém falando mal de você na internet, tem alguma coisa errada. Mas, uma das regras da mas internet. tu vê que isso que é o natural é muito estranho. E aí, cara, aquilo me fez mal, porque eu sou um ser humano, cara. Falei, não, eu não quero essa toxicidade na minha vida e acabou. E aí, obviamente, a gente tem os haters, que todo mundo que tem exposição tem. Mas eu aprendi um princípio que pra mim é extraordinário. Identificar quem está falando. Cara, gravem isso aqui. Um elogio de um tolo é uma ofensa. Mas a ofensa de um tolo é um elogio. Então, ao invés de a gente identificar o que estão falando, é quem está falando. Cara, não tem autoridade, não construiu absolutamente nada, não fez nada por ninguém e tá atacando alguém na internet. Cara, resolve a tua vida primeiro, depois vem falar alguma coisa. Sim. Entendeu? Faça algo relevante. Não concorda com o que eu falo? Prega diferente. O cara fala, não concordo com o que você fala. E qual que é a tua pregação? Entendeu? Uhum. Não concordo com o podcast de vocês. Qual que é o podcast que você tá fazendo? O que você tá fazendo pra fazer diferente, então?
Entendeu? As pessoas estão muito mais dispostas a bater naquilo que elas não acreditam, ao invés de fortalecer aquilo que elas creem de todo o coração. Entende? Então, eu creio de todo o meu coração que Jesus é a resposta para a minha geração, é salvação para o ser humano. Eu creio de todo o meu coração. Mas, do outro lado, eu sei todos os problemas. Eu sei o que é pecado, eu sei... Então, cara, ao invés de eu ficar trazendo luz para aquilo que não tem esperança, eu trago luz para aquilo que eu acredito de todo o meu coração. Então, eu não tô brigando, não me manifesto politicamente, cara, hoje por questão de preservação do meu trabalho, do meu ministério. E da tua sanidade? E da minha sanidade, perfeito. Porque pensa o seguinte, cara, eu falo de Jesus para todo mundo hoje. Mano, se eu colocar um lado político, o outro para de me ouvir. Entendeu? Então, se eu acho que o outro lado tá errado, como é que eu vou dizer agora pro cara se o cara já não vai mais me ouvir porque polarizou tudo? Entendeu? Uhum. Então, é isso, cara. Eu fico um pouco preocupado só por isso, sabe? Porque as pessoas, elas estão ficando amargas, cara. Estão ficando más, assim. Estão ficando sem brilho nos olhos por conta disso. Porque parece que é tanto ódio administrado o tempo todo. Cara, imagina, tu acorda confusão, almoça confusão. Cara, como que consegue viver assim, mano? Viver envolto em treta? Envolto em teta é outra parada, né? Quase saiu. eu solucei na hora. Mas eu acho que é por algo que isso, você é entende pesado, muito, né? mano. É aquele vazio. Poxa. É o vazio. É isso, cara. É o vazio. Perfeito, cara. Ó, lata vazia faz barulho. Lata cheia não faz barulho. Entende? Então, cara, se você tá cheio de Deus, você não tá brigando na internet, você não tá xingando alguém, você não tá perdendo tempo, sabe, cara? Você tá pregando o evangelho, tá cuidando da tua casa, tá cuidando da tua família. Eu prezo por algumas coisas, cara. Eu prezo pela pregação que ninguém ouve, que é a minha família. Essa é a pregação que ninguém ouve, mas todo mundo vê. Então, cara, eu sou um homem de uma mulher só, eu tenho meus filhos, os meus filhos, eu cuido deles, eu educo da melhor maneira possível. Eu não faço eles sentirem que são mais importantes porque agora o pai deles pode ser conhecido por mais gente. Nada disso, cara. A vida deles é normal. Todo mundo... Por quê? Porque essa é a minha principal mensagem. Então, cara, eu já tenho tanta responsabilidade pra cuidar, já tenho minha família, tenho meu ministério. Eu vou perder meu tempo, cara, ficar brigando com os outros, sabe? Cara, não vale a pena. Não vale a pena. Porque se eu faço isso, eu tiro o foco daquilo que é importante e o que é trivial toma o meu coração. Só que daí, cara, quando eu for olhar pro importante, eu já perdi tempo demais. Tem muita gente assim que perde a família, perde os filhos, perde a moral, entendeu? Perde a possibilidade de pregar e ter credibilidade. Igual você falou, uma coisa, Monark, que pra mim é muito importante isso que você disse, que é... Cara, eu vi gente que falava coisas boas, mas a vida não era. Entendeu? Tipo, o cara era mal. Ou seja, isso, cara, é o maior contrassenso do evangelho. Se eu prego o evangelho, eu tenho que viver o evangelho. Então, imagina que desconfortável seria se quando nós desligássemos os microfones ou quando a gente chegasse, eu tratasse vocês de maneira arrogante ou fosse desrespeitoso com vocês, entendeu, cara? Vocês iam ficar extremamente frustrados e tudo aquilo que a gente conversou no nesse podcast de vocês iam colocar na lata do lixo, cara. Com certeza. Entendeu? Só que aí que tá um negócio, cara. O cara que tá na internet, ele não tem a mesa, mas ele consegue jogar tudo no lixo por aquilo que ele pensa que é o correto. Entendeu? Então as pessoas que brigam na internet, que às vezes eles esquecem todos os bons frutos, focam naquilo que eles não gostam e destroem a sua imagem por conta daquilo que eles não concordam.